Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções inorgânicas. Nós já falamos de óxidos, agora vamos falar de base, tá? Depois vamos fazer um vídeo de ácidos e sais, tá? Então nós temos a base, né? E qual a definição de base, né? O que define base? Ou hidroxila, como o nome já diz, né? Definição. Qual a definição de base, né? Nós vimos que óxidos são compostos, né, binários com oxigênio, que é o mais eletronegativo, ou seja, tem maior força de atração ali dentre os outros elementos, né, que está presente. Mas aqui na base nós temos como definição, segundo o pai das bases, né, e dos óxidos, né, foi quem descobriu, Arrhenius, né? O químico Arrhenius, ele define base como composto que sofre dissociação, tá? E o que é dissociação? Vamos colocar aqui. O que é dissociação? Dissociação nada mais é do que um composto, né, qualquer, mais água, ele gera hidroxila ou ânion hidroxila, tá? Essa é a definição de base. Base é todo composto, né? Segundo Arrhenius, é todo composto que sofre dissociação, ou seja, diante de contato com a água, ele gera uma hidroxila ou mais hidroxilas, né? Libera hidroxilas. Diferentemente dos ácidos que vão liberar hidropróton, né? O H+, vai liberar o H+, ou o hidrônio, né? Que aí já seria um composto de ionização. Em contato com a água, ele sofre ionização, liberando H+. Aqui vai ser diferente, vai liberar o ânion, tá? A base libera ânion, o ácido libera próton, tá? Então, aqui nós temos a liberação de ânion, H+, que também é chamado de hidroxila, tá? E ela que dá esse caráter de alcalinidade, basicidade, tá? Então, aqui nós temos alcalino, também é tudo sinônimo de base, certo? E é o oposto de ácido, que ela vai neutralizar um ácido, né? Quando ocorre aí a junção desses dois. Então, nós temos como definição essa, tá? Vamos falar também da estrutura, né? Que está incluída aqui na definição, mas eu acho que é importante a estrutura de uma base. A estrutura de uma base, ela advém de um metal, tá? Mais uma hidroxila sempre vai ser negativo. Essa é a fórmula geral. Esse metal aqui, você vai ter uma carga sempre positiva, e essa carga vai ser o mesmo coeficiente aqui, tá? Vou colocar aqui coeficiente é igual à carga do metal, tá? Essa vai ser a formulazinha, tá? Essa aqui nossa fórmula, vou colocar em vermelho. Nossa fórmula de base, certinho? Então, nós temos, vamos falar agora sobre como a gente vê, assim, no dia a dia, né? Dia a dia, né? Vamos colocar aí a base do nosso cotidiano. Onde a gente encontra a base? A base, a gente pode encontrar a base mais famosa, né? Acho que talvez a mais forte é o hidróxido de sódio, que ele é usado muito para a soda cáustica, né? Cáustica é usada para desentupir pia. Antigamente, né? Pia, antigamente usava mais, é porque
em contato com plástico, né? Se o encanamento for de plástico, aí deve ter cuidado. Também para fazer sabão, né? Com a junção da gordura, como eu tinha falado no vídeo sobre óxidos, né? Então, o hidróxido de sódio mais um líquido gorduroso, nós temos aqui um sabão, né? Dá para fazer uma reação de sabão. Então, nós temos a mais famosa, que é a soda cáustica, né? Muito famosa, tem alguns compostos, alguns cremes alisantes, né? Alisantes também, vou colocar aqui, são a base de hidroxila, hidróxido de soda, tá? De sódio, não, de sódio, de cálcio não. É por aí, então, mas é hidróxido, tem cremes alisantes que são tendo como base aqui a base, tendo como o composto ali de embasamento a própria base, certo? Nós temos os cremes alisantes, colocar aqui, desenhar, né? Uma mulher com cabelo liso e tal, ou uma sodinha cáustica, que geralmente é assim, né? No frasco mais ou menos assim. Nós temos o diabo verde e tal. E temos também o leite de magnésia, ou os antiácidos, né? Vou colocar aqui antiácidos, ácidos, como o leite de magnésia, que tem a formulazinha assim, o H, sempre a gente sabe que tem o H, tá? Magnésio, hidróxido de magnésio. E é usado geralmente em conjunto com o hidróxido de alumínio, porque ele prende, o outro solta, né? Esse equilíbrio para você não ter uma diarreia e para você não ficar com o intestino preso, certo? Então nós temos o leite de magnésia, que ele é básico, né? Então ele vai servir para equilibrar o ácido, né? Porque o estômago libera ácido clorídrico para digerir ali a substância. Então, os alimentos, então, o leite de magnésio, né? Quando a gente come muito heno, né? Serve aí como esse neutralizador, né? Vai acabar fazendo uma reação de neutralização do ácido, ok? Então, nós falamos do hidróxido de sódio, nós temos também, como havia falado do sódio, né? Do cálcio, o óxido de cálcio, o óxido básico de cálcio, nós temos a formação, né? Hidróxido de cálcio, né? Que é usado para equilibrar o pH do solo, né? Um solo ácido, um hidróxido de cálcio, utilizado aí nos solos, na utilizado para fazer isso, equilibrar. Além do leite de magnésia, nós temos também hidróxido de alumínio, o hidróxido de cálcio, a soda cáustica. Temos também a grande amônia. Amônia é essa, né? NH4. Essa grande amônia, uma amina aqui, né? Será um composto de amina em química orgânica. E aqui a amônia, ela vai ser importante no ciclo, né? O ciclo do nitrogênio, tá? Ela é importante no ciclo do nitrogênio, como a gente já viu, aqui já tem um vídeo falando sobre o ciclo do nitrogênio, e além do ciclo do oxigênio, do carbono, da água, o ciclo do nitrogênio tem a fixação, depois a nitrosação, nitrificação, depois a amonização, né? Que absorve, ocorre a amonização, depois a desnitrificação, aí volta a ocorrer a desnitrificação, seria finado,
Faz sentido, finado, né? Ciclo do nitrogênio, finado, né? Fazer até finado, um caixãozinho aqui para representar, tá? O ciclo do nitrogênio, finado, ok? O que nós temos, então, aqui é toda a composição, né? Alguns mais recorrentes que a gente pode conhecer. Ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio, amônia, né? Que é um composto aí básico, serve para fertilização, composto, né, de fertilizantes, lisantes, muito importante, né? É, fertilização. E a amônia, ela tem uma reação a partir de NH mais água, que gera amônia, né? Dois, dois, e amônia. Amônia mais, e o oxigênio libera, então, aqui. E essa amônia, ela tem uma reação reversível, né? Porque vocês lembram no ciclo do nitrogênio, ocorre lá a formação da amônia, né? A amonificação. E depois, quando morre, essa amônia volta, né? Esse nitrogênio atmosférico tem que voltar para a atmosfera. Então, a desarmonização, desnitrificação, e ocorre o processo inverso, tá? Ela também, ela é, como a gente vai falar ali nas classificações, ela é muito em água, solúvel em água, mas é uma base fraca, tá? Justamente por ela ter essa característica de gás, tá? Então ela faz essa inversão facilmente, tá? Então ela é muito solúvel em água, até porque muitas outras características da amônia, né, que muitos animais excretam, né? Excretam amônia, né? Nós humanos excretamos ureia e não lembro se são os anfíbios, são aqueles que vivem em água, né? Não sei se são os anfíbios ou os peixes. Até colocar anfíbios ou os peixes que secretam amônia, tá? Excretam, né? Não secretam, excretam amônia, tá? Então é um composto muito importante aí para a formação dos seres vivos, orgânicos, a parte orgânica também, né? Nossa inorgânica. Então, dentro, falamos nisso, né? Nós temos agora aqui, já falamos a definição da estrutura básica da amônia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características, né? Como que algumas características, antes de passar para a nomenclatura, características, né? Antes de falar da nomenclatura e classificação. Por quê? As bases, elas neutralizam, né? Ácido. Ela tem, não consumam base, né? Mas sim, mas elas consomem, dá para consumir. Ela não é forte, a leite de magnésio não é forte, dá para consumir. Tem um gosto adstringente ou amargo, sabe como é que é? Amargo. Tem, um exemplo também, eu acho que alvejantes também são, né? Bases alvejantes, alvejantes, água sanitária, tá? Eu tô colocando aqui, tá, pessoal? Água sanitária é outro exemplo interessante, não de amônia, né? Um exemplo separado. Água sanitária tem um gosto adstringente, né? Tem
no tato ele é meio um, untuoso, untuoso, untuoso. Essa é a definição, tá? Tem uma característica interessante, por exemplo, as proteínas são formadas por aminas. A amina é base, né? Característica base. O carbono e o ácido carboxílico, que é um ácido. Então, por exemplo, a proteína, ela tem esse equilíbrio, né? Ácido-base. Bem interessante isso. E outra situação interessante, que eu só para fazendo adendo, né? É para separar substâncias orgânicas e inorgânicas, a diferença principal, as substâncias orgânicas têm o carbono, né? As inorgânicas não têm, né? Salvo algumas exceções. Então, nós vamos ter aí as proteínas, né? Que tem esse caráter básico aí na amina, devido à amina. E outra questão, né, que é interessante pontuar aqui, é a questão da reação do óxido base mais água, né? Como eu disse, né, aqui e forma uma base, né? É como se fosse uma plantinha. Vou até desenhar aqui um broto, né? Por exemplo, vou desenhar até um cacto. Um cactozinho aqui. E faz de conta que ele tá nascendo um brotinho aqui, tá? Esse cacto é o óxido base. Esse cacto é o óxido. E a base é esse brotinho. Aqui há uma força que vai cortar esse brotinho, que é a água. Então, esse brotinho vai cair aqui e vai formar uma base. Gostaram da minha analogia? Isso aqui é a base. Essa é a reação de um óxido base mais água, que forma uma base, tá? Forma a base. A base pode ser feita assim também, pela união de água e o óxido básico, tá? Outra questão interessante, como eu havia dito, no exemplo clássico, é o óxido de cálcio, né, mais água, que forma ao hidróxido de cálcio, ok? Ou óxido de prata mais água forma o hidróxido de prata, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura, que é um pouquinho parecida com a dos óxidos, tá? Nomenclatura vai depender do NOx. NOx fixo, né? Quem tem NOx fixo, vocês lembram? NOx fixo e NOx variável. Quem tem NOx fixo? Família 1A, tá? Família 2A, tá? Bela Margarida casou-se com o senhor Ratão. Vou decorar a família 2A. E a família 1A, que é Li na cama, Robinson Crusoe em francês. Então, nós temos a prata também, tá? O cádmio. Que mais? O zinco. Esse que eu lembro que tem o NOx fixo. O alumínio também, tá? Alumínio. Essas trindades aqui, ó. Tem tudo NOx fixo. Ok? A tabela periódica vocês podem ver lá. Certo? Então, como a gente vai nomear? O nome: hidroxila, hidróxido, hidróxido, hidróxido
o óxido. Lembra? Hidróxido, gente. Hidroxila. Hidróxido mais o nome do elemento, tá? Hidróxido de prata, hidróxido de cádmio, hidróxido de zinco, hidróxido de alumínio. Vou colocar aqui um exemplo. Hidróxido de alumínio. O óxido a gente viu, né? O óxido, se for básico, né, tem um nome, se for com NOx fixo, né, tem um nome normal, só colocar óxido o nome. Se for NOx variável, NOx mais uma numeração romana. Se for ácido, a gente coloca anidrido, tá? E dependendo, a gente coloca hipo, hiper, ico e oso, né? E aqui nós temos apenas essa nomenclatura, né? Hidróxido e o nome. E se for variável, a gente vai usar, né, aquela questão do nome, óxido, mais o número romano, o nome do elemento e o número romano, tá? O número romano. Essa aqui é a definição de NOx variável da nomenclatura, ok? Essa é a questão da nomenclatura. Agora a questão da classificação, que é o que pega mais um pouquinho, porque aqui nós temos 3 tipos de classificação. Assim como os ácidos, né? Os ácidos pelo número de próton, aqui é o número de hidroxila, primeira classificação. Os ácidos também nós temos os ácidos têm outra terminologia, e aqui nós temos a questão da solubilidade. E, por último, força, né? Tanto tem essa classificação tanto em ácido como em base. Então, nós vamos ter essa questão, né? Então, nós vamos ter aqui, em questão de quantidade de hidroxila, vamos ter em relação a solubilidade em água, tá? E nós temos força. Então, nós temos aqui a quantidade de hidroxila vai ser em relação à quantidade de hidroxila mesmo. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo fixo, né? Hidróxido de potássio, né? Ele tem uma base só, né? Então, monobase. Ou H2, né? Ele é um de base, porque tem 2 hidroxilas de base, né? São 3, tribase, 4, enfim. Nós temos a solubilidade em água, ou seja, se essa base ela se dissolve toda em água, né? Ela se dissocia toda em água. Aqui libera, né? Libera OH, né? Então aqui, não, que quantidade de OH, aqui que é libera OH. Solubilidade em água, nós vamos ter aqui, né, gente? Não dá pra ver. Então, nós temos a quantidade de hidroxila, tá? Solubilidade e força, classificação. Quantidade de hidroxila, nós temos hidroxila monobase, de base, tá? Dependendo, que tem 2, então é de base, que tem uma monobase.
solubilidade em água quando ela se dissolve na água, né? Então, os elementos mais solúveis, né? Solúveis, parcialmente solúveis e insolúveis. Nós vamos ter os mais solúveis, né? É a família 2A. Né? A Bela Margarida casou com o Barão Ratão, enfim. Então, nós temos aqui a família 2A, né? A família do berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, se não me engano, rádio, bário, não sei. Bário, barão, ratão. É mais ou menos esse aí, a família 2A. Parcialmente solúvel, parcialmente solúvel, que é a família 2A, tá? Solúvel é a família 1A. E o amônia, né? Como eu falei, a amônia é bastante solúvel. Hidróxido de amônia, tá? Eu nem coloquei aqui, ó, o OH, né? Para representar hidróxido de amônia. Amônia e hidróxido de amônia. Aqui, um A em amônia é solúvel, a família 2 é parcialmente solúvel e o resto é insolúvel, tá? É a força. Quanto à força, nós vamos ter aqui, de acordo quem libera mais hidroxila é mais forte, tá? Nos ácidos a gente vai ver que depende do grau, nível de ionização, né, das moléculas. Então aqui é quem libera mais, aqui é a mesma coisa, é o grau de dissociação, das moléculas, né? Quem libera mais OH. Íon, tá? Coloco o H sempre com o ânion, porque ele é um ânion, né? E nós temos aqui quem libera mais. Então, forte e fraco. Quem são as bases fortes e quem são as bases fracas? As bases fortes, nós temos as bases da família 1A e da família 2A, tá? Que liberam mais hidroxila. E o resto são fracos, né? São bases fracas, certo? Então, nós temos magnésio, leite de magnésio é forte, né? Mentira, não é forte, porque acaba que o berílio e magnésio, né, como a gente viu, são exceções. Né? Até porque se fôssemos beber um leite de magnésio com uma base forte, né, não ia dar bem. A gente ia queimar toda a boca. Então, o leite de magnésia não é uma base forte. O hidróxido de sódio é uma base forte. Hidróxido de alumínio não é, né? Até porque o alumínio tá na família que tá bem longe lá, né, na família. O hidróxido de cálcio é uma família uma base forte, né? Hidróxido de cálcio da família 2A. Amônio é uma base forte ou fraca? Amônia é fraca, né? Amônia é fraca. Amônia é até fraquinha. Então é isso, essa é a nossa aulinha sobre base, né? Hidroxila. Né? Como nós falamos aqui, nós temos a definição, né? A estrutura clássica, essa aqui. Algumas recorrentes do dia a dia, como eu já citei, né? Alvejantes, enfim, algumas outras características. Algum adendo aqui, proteína, né? Os óxidos básicos mais água forma base, só um exemplozinho aqui, uma analogia, né, com o broto de uma planta. Nomenclatura bem simples e classificação, tá?
É isso, muito obrigada e até a próxima.